Aqui, o Senhor estava deixando claro que ele tinha encerrado com algo, mas também ele estava deixando claro que ele estava prestes a fazer algo novo. Existe um inimigo maior do que Golias? Na verdade, existem vários. Eu começo essa reunião te perguntando: o que você faria se você tivesse uma segunda chance? O que você faria se você tivesse uma nova oportunidade? Em que área? Qualquer área da sua vida. Até uma determinada idade em nossas vidas, nós não escolhemos aquilo que nós recebemos. E por isso, muitas vezes, nos falta consciência daquilo que sai de nós. Eu não entendo porque eu ajo como eu ajo, mas eu simplesmente ajo. Eu não entendo porque eu falo da forma que eu falo, mas simplesmente eu falo. Alguns foram formados em um contexto muito negativo, muito ruim. Alguns foram criados em um contexto de covardia. E por conta disso, o que sai de você nos dias de hoje é covardia. Outros foram criados em um contexto de engano, falsidade, mentira. E por conta dessa criação, é exatamente isso que sai de você. Outros foram criados em um lar marcado pela precipitação ou desequilíbrio emocional. E por conta disso, como consequência, é exatamente isso que sai de você. Outros foram criados em um contexto de inveja. E no caso de muitos, é involuntário. A inveja sai, a inveja está dentro. E por conta dessa formação ou deformação, a grande maioria acabou desperdiçando muitas oportunidades que tiveram na vida. E por que isso é tão grave? Eu não posso me esquecer nunca que a minha vida é um reflexo de cada oportunidade que eu agarro e de cada oportunidade que eu desperdiço. Essa falta de consciência, ela permanece até o momento que eu conheço a verdade. Porque quando eu conheço a verdade, aí se torna uma escolha o que sai de mim. Então eu preciso dizer para mim todos os dias, mediante as minhas ações e reações, eu não preciso agir dessa forma. Eu não preciso falar desse jeito. O meu comportamento não precisa ser esse. Eu não preciso me acovardar. Por que eu estou me escondendo? Eu não preciso me esconder. Por que eu estou mentindo? Eu não preciso viver uma vida de mentiras. Por que eu estou agindo dessa forma? E eu preciso me levantar com muita força para romper com isso. Nós já falamos inúmeras vezes que nós acreditamos que o maior milagre nos dias de hoje não é a cura de uma enfermidade considerada incurável, não é o pagamento de uma dívida considerada impagável, mas sim o novo nascimento, uma transformação interna. Até porque lugar novo, vamos juntos, levante a sua voz, repita comigo por favor, lugar novo
Pessoa velha, resultados velhos. Então, mais do que almejar um novo lugar, eu preciso buscar por um novo eu. Por outro lado, lugar velho, pessoa nova, resultados inteiramente novos. Olha para a pessoa do seu lado e diga isso a ela: a sua mudança gera mudanças. O tempo foi jogado fora, oportunidades foram desperdiçadas, mas nem por isso é o fim. Olha o que diz aqui no livro de 2 Coríntios 5,17. E o que vemos é que qualquer um, no livro de Atos diz que o Senhor não mostra favoritismo para ninguém, Ele não faz acepção de pessoas. Qualquer um unido ao Messias tem a chance de um novo recomeço e é criado de novo. Repita comigo, por favor: a velha vida se foi, uma nova vida floresce. Olha para a pessoa e diga isso a ela: e é demais. Ela é demais. Ela é incrível. E por que os recomeços são tão importantes? Porque eles nos permitem participar dos planos e projetos do Senhor. Porque o Senhor, Ele te chama do jeito que você está, mas Ele não te usa do jeito que você está. Ele chamou Paulo do jeito que o Paulo era, mas Ele só pôde usar Paulo quando Paulo viveu aquela grande transformação. No livro de Jeremias 29 é dito que o Senhor bem sabe os planos que Ele tem para nós. Então essa palavra deixa claro que o Senhor tem planos para mim. No livro de Isaías 55 diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus pensamentos. Então isso deixa muito claro que os planos que o Senhor tem para mim são muito maiores do que eu tenho a capacidade de imaginar. Deus, Ele escolhe qualquer um, Ele pode usar qualquer um, mas Ele não escolhe qualquer um em qualquer tipo de circunstância, com qualquer espírito, muito pelo contrário. Em toda a história da Bíblia, o Senhor sempre usou homens e mulheres para ocupar posições extremamente importantes e para realizar feitos extraordinários. Deus escolhe pessoas, mas Ele não tem problema em substituí-las se for necessário. Quando nós falamos de sucessão, repita comigo por favor: sucessão. Sucessão está ligado a dar continuidade a algo. Tem uma frase que nós já dissemos aqui por várias e várias vezes, que é: sucesso é sucessão. Ao contrário de sucessão, substituição envolve uma troca por uma questão de necessidade. Se nós pegarmos a história de Davi para com Salomão, não foi uma questão de necessidade, foi uma questão de continuidade. Se nós pegarmos a história de Saul em relação a Davi, aí já foi uma história envolvendo uma necessidade de troca e de mudanças. Em muitos momentos, o Senhor vai fazer coisas grandiosas por nosso intermédio. Ele vai derramar de um favor sobrenatural, Ele vai realizar grandes feitos, mas vai ser em um lugar específico. Como assim? Eclesiastes 9, versículo 11. Observei outra coisa debaixo do sol: aquele que corre mais rápido, nem sempre ganha a corrida, e o guerreiro mais forte, nem sempre vence a batalha. Às vezes os sábios passam fome, os sensatos não enriquecem, os instruídos não alcançam o sucesso. O que está escrito ali na parte final do versículo? Leiam para mim, por favor.
Eu não entendi. Leiam para mim, por favor, um pouco mais alto. Eu acredito que o Senhor pode me abençoar em qualquer lugar? Acredito. Mas existirão momentos que o Senhor vai fazer como Ele fez com Abraão, por exemplo. Abraão foi chamado quando ele estava em idade extremamente avançada. O Senhor falou: estarei com você, o abençoarei, tornarei você extremamente prolífero, o seu nome será famoso, você será muito grande. Mas o Senhor deixou ainda mais claro que não seria naquele lugar. Ele precisaria sair de onde ele estava para ir para o lugar indicado pelo Senhor. Isaac foi a mesma coisa. Todo mundo deseja o resultado que Isaac alcançou, 100 vezes mais. Qualquer coisa que você multiplique por 100, sempre dará resultados extraordinários. O Senhor disse a Isaac: eu estarei com você, eu o abençoarei, desde que você fique na terra em que eu indicar. Então existia um lugar certo para aquele derramar, para aquele favor. A própria história de Elias e Eliseu. Elias disse a Eliseu: o que você quer que eu lhe faça antes de eu ser levado pelo Senhor? Eliseu não pensou duas vezes. Ele disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. Qual foi a resposta de Elias? Se você estiver próximo a mim e assistir, ver o momento em que eu estiver sendo levado, você vai receber o que você pediu. Em outras palavras, se você estiver no lugar certo e na hora certa, você vai receber o que você está pedindo. No livro de 1 Samuel 16, diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Aqui o Senhor estava fazendo uma advertência ao profeta Samuel. Samuel estava apegado a um tempo que o Senhor já tinha rejeitado. Samuel ainda estava com a mente naquele lugar, naquele período, naquela estação, que o Senhor já tinha terminado com ela. Eu vejo muitas pessoas presas a um passado, que parece ter sido um passado glorioso, mas não foi um bom passado. Eu vejo pessoas apegadas emocionalmente a momentos específicos, que na verdade só trouxeram dor, humilhação, vergonha. E aqui o Senhor estava deixando claro, dizendo a Samuel: Samuel, por que você está com a mente nisso ainda? Samuel, por que você está apegado a isso? Entenda que esse Saul, ele pode ser um padrão de comportamento, uma forma de falar, uma mentalidade. Por que você insiste em segurar algo que eu já encerrei? Acabou, esse tempo se encerrou. Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé, escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Aqui, o Senhor estava deixando claro que ele tinha encerrado com algo, mas também ele estava deixando claro que ele estava prestes a fazer algo novo. Mas olha como são as coisas. O Senhor disse: eu o enviarei para o lugar em que você vai ungir aquele que será o próximo rei. Samuel sabia quem era? Sim ou não? Não sabia. Ele não sabia. Sabe por que muitos ficam com aquela percepção, com aquela sensação de que o Senhor está em silêncio? É porque de fato Ele está. Muitos estão esperando o Senhor revelar algo para você, que Ele só vai revelar no lugar certo. Ele tem um novo tempo, Ele tem boas novas, Ele tem boas notícias, mas você precisa estar no lugar certo para que Ele revele isso a você. E quando nós falamos desse agir do Senhor, entenda que o Senhor é muito detalhista. Se nós pegarmos aquela passagem da pesca maravilhosa, aqueles homens
estavam no mesmo rio, no mesmo lugar. E mesmo assim o Senhor falou claramente: vá para águas mais profundas. Eles poderiam ter dito: mas Senhor, é o mesmo rio, é o mesmo lugar. E o Senhor disse: vá para águas mais profundas. Porque nas águas mais profundas, o favor do Senhor ia ser revelado. Tem coisas na nossa vida que parecem ser bênção. Existem coisas na nossa vida que parecem ser boas, mas nem tudo aquilo que parece ser bom, de fato é bom. Se nós pegarmos a história de Abraão e Ló, por um determinado tempo eles estiveram juntos, ocupando o mesmo espaço. O que eles começaram a enfrentar? Conflitos, discussões. Nisso, Abraão disse: não haja conflito entre nós, entre os meus pastores e os seus pastores. Escolha para onde você quer ir e eu vou para o lado contrário. Abraão ficou perto dos carvalhos de Manrê, Ló foi para perto de Sodoma e Gomorra. E lá diz assim: parecia os jardins dos céus. Era um lugar que parecia ser extraordinário, mas na verdade foi uma grande tragédia na vida daquele homem. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele em que eu indicar. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, repita essa palavra comigo por favor, com certeza é este. De novo, com certeza é este. Com certeza é este que o Senhor quer ungir. O que arrebenta com grande parte das pessoas não são as nossas dúvidas, mas sim as nossas convicções erradas. Perceba que Samuel ele já chegou dizendo, com certeza é esse. Vamos supor que o Senhor não se posiciona, o Senhor não fala nada, e Samuel fica com aquele que ele achava ser o melhor, a melhor opção. O que teria acontecido? Uma verdadeira tragédia. Existem nãos que o Senhor libera, que parece ser privação de prazer, de alegria, de crescimento. Mas grande parte desses nãos é proteção, é segurança, é livramento, é bênção em nossas vidas. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência, nem sua altura, pois o rejeitei. O Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Perceba que o padrão de escolha de Samuel foi o mesmo naquela oportunidade em que ele ungiu Saul. Eu posso não estar mais no mesmo lugar, debaixo da mesma liderança, Saul, mas se a minha mentalidade continuar sendo a mesma, se o meu padrão de escolha for o mesmo, se o meu padrão de comportamento for o mesmo, a história vai se repetir. É por isso que eu vejo pessoas mudando muitas vezes de trabalho, e os resultados são os mesmos. É por isso que eu vejo pessoas que muitas vezes se divorciam, entram em um outro casamento, e o resultado é o mesmo. Mudam as companhias e o resultado continua sendo o mesmo. Mudam os lugares, fazem N trocas e os resultados continuam sendo os mesmos. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel. Mas esse disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé passou todos os filhos à frente de Davi. Deus passou Davi à frente de todos os outros irmãos. Por isso a nossa maior preocupação sempre deverá ser em buscarmos o favor, a aprovação do Senhor. Por que o Senhor foi dizendo não? Não, 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 não. Porque existia uma pessoa específica que deveria ocupar aquele lugar. Coloque a mão no seu coração e bata no seu peito e diga isso para você. Repita comigo, por favor. Existe uma posição
Existe um lugar que eu nasci para ocupar, e eu não vou permitir que ninguém ocupe este lugar. Este lugar é meu. De novo, este lugar é meu. A ele, aquele lugar pertencia a Davi. Muito se é falado sobre a batalha de Davi contra Golias. Mas naquela batalha, na verdade, naquele momento, existiam duas batalhas em andamento: Davi contra Golias e Saul contra os seus sentimentos. A grande verdade é que grande parte das pessoas nem chegam a enfrentar Golias, porque não conseguiram vencer a batalha contra as emoções. Quando Davi se deparou com aquela realidade, literalmente, Golias, ele tinha mais do que uma função na vida de Davi, e na vida de qualquer outro homem que estivesse lá naquele momento. Golias era aquela batalha final antes daquela grande recompensa. Para quem tem o desejo de acertar a vida sentimentalmente falando, naquela oportunidade, Davi recebeu a mão da filha do rei em casamento. Para quem tem o desejo de acertar a vida profissionalmente, financeiramente falando, naquela vitória, naquela batalha, Davi recebeu riquezas. Para quem tem o desejo de se tornar conhecido, famoso, depois daquela batalha, Davi se tornou extremamente famoso, extremamente conhecido. Para quem deseja não pagar impostos, depois daquela batalha, Davi e sua família não precisou mais pagar impostos. Só que Golias não tinha simplesmente essa função de promover Davi. Golias tinha a função de revelar o que existia dentro daqueles homens. Literalmente, Golias foi uma máquina de raio-x. Mostrou o profundo, mostrou o interno. Quando aqueles homens se depararam com Golias, de Saul saiu o que estava dentro: medo, covardia, um homem inseguro, um homem que tinha uma visão completamente distorcida de si. E o que saiu de Davi? Coragem, ousadia, força, segurança. Entenda que existem inimigos que eles não têm 2,90 metros de altura, porém são muito maiores do que Golias. Nessa oportunidade, Davi, ele não foi chamado pelo seu pai. Davi, ele não foi considerado apto para participar daquele momento. Você tem noção quanto isso é grave, o quanto isso é sério? A sociedade, ela vive um problema de paternidade. Por conta das experiências negativas com os pais, por conta de palavras que foram liberadas, por conta da falta de amor, por conta de rejeição, por conta de N acontecimentos, a geração seguinte sofreu consequências terríveis. Diante de Golias, Eliabe, ele teve um padrão de comportamento com Davi, que para mim não foi algo pontual. Para mim existia um histórico daquele comportamento. Há quem diga que Davi foi um bastardo. Ele era ruivo, ele era diferente dos seus irmãos. E se de fato ele era, já deveria existir uma diferença muito grande dentro do lar. Uma diferença de tratamento, uma diferença na convivência. Imagine Davi, se de fato existiu essa diferença durante toda a caminhada dele até aquele momento. Ele foi rejeitado, ele foi deixado de lado. Samuel, ele era poderoso, ele era considerado famoso, ele era a pessoa mais importante naquele tempo, ele era respeitado. Ele chegava, as pessoas temiam a Samuel. Era um evento, era algo incrível. E ele não foi convidado. Imagine quando foi falado para Davi: Davi, Samuel está lá,
Seus irmãos estão todos lá, você tem que ir até lá. O quê? Samuel está lá? Ninguém me chamou? Vamos supor que momentos como esse se repetiram, de formas diferentes. Mais uma vez, me deixaram de fora. Mais uma vez, ninguém se lembrou de mim. Mais uma vez, eu fui rejeitado. Mais uma vez, eu fui colocado para escanteio. Por muito menos, a grande maioria não teria nem entrado naquela casa. Ele já falou com todos, ele já conversou com todos, a festa lá já começou, não vou nem entrar lá. Quer ver uma prova disso? Sabe aquela história do irmão não te cumprimentar? Quem já presenciou isso? Quando alguém passa por você, não te cumprimenta, mas não te cumprimenta porque ou a mente está voada, ou a cabeça está focada numa outra coisa. Qual que é o primeiro posicionamento de muitos? Eu acho que o Joãozinho está com barreira comigo. Arrogante, orgulhoso, não está me cumprimentando. Quer saber? Vou bloquear ele do WhatsApp, ele não vai ser meu amigo no Facebook, vou deixar de seguir ele no Instagram. Por muito menos, vocês estão rindo, vocês sabem o que eu estou falando. Por muito menos, muitos não entrariam naquele lugar. Mas aí que está, aquele lugar representava um lugar de mudança. Aquele lugar era um ponto de virada. Davi literalmente, ele ignorou o fato de ter sido esquecido, ele rompeu com isso e entrou naquele lugar. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Olha como que são as coisas. Davi não foi convidado, Davi não foi chamado, mas todo mundo teria que ficar em pé esperando ele chegar, porque o banquete não começaria enquanto ele não estivesse lá. Mais uma vez, coloque a sua mão no peito, repita comigo: existe um banquete que não vai acontecer, não vai começar enquanto eu não chegar. Esse banquete é um momento de alegria, é um momento de festa, é um momento de crescimento. Entenda que o seu maior inimigo não é Golias. O seu maior inimigo pode ser o medo, o rancor, a mágoa, ressentimento, inveja, orgulho, arrogância, desejo de vingança, vitimismo, complexo de inferioridade. O maior adversário que precisa ser vencido é o adversário interno e não o adversário externo. Saul não viveu a vida que ele poderia viver, porque internamente ele perdeu todas as suas guerras. E por que que você tem que entrar no lugar de mudanças? Por que que você tem que entrar naquele lugar? Por que que você tem que ter a coragem de romper e atravessar aquela porta? Há quem acredite que Davi zerou o jogo. Sabe aquela expressão? Zerou o jogo, zerou a vida? É mais ou menos assim: viveu tudo que tinha que viver. Quando ele venceu Golias, não foi. Porque foi nessa oportunidade que ele recebeu a unção, a presença do Espírito Santo. Então foi aqui que ele venceu, que ele zerou o jogo. Entenda que em muitos momentos a sua promoção estará no mesmo lugar da injustiça. A sua promoção estará no mesmo lugar onde você foi abandonado ou esquecido. A tua promoção vai estar no mesmo lugar onde você não foi valorizado, um lugar muitas vezes assustador. E entenda que o lugar certo pode ser um lugar físico, o lugar certo pode ser um estado de espírito, um lugar certo pode ser uma decisão necessária. Porque aqui, essa passagem, essa palavra, você tem que levar para todas as áreas da sua vida.
Muitos, por não terem aproveitado o tempo oportuno, a oportunidade certa, acabaram perdendo literalmente parte da vida. Por que no livro de Eclesiastes diz: existe um tempo certo para cada coisa debaixo do sol? Porque se você perde o time, tudo fica mais difícil. Sabe o que impede a fluidez? Fluidez é um sonho, fluidez é um desejo. Perdeu o time, perdeu o tempo. Grande parte das pessoas não conseguem viver fluidez porque perderam o tempo. Por exemplo, a palavra do Senhor diz: ensine o menino o caminho que deve andar, para que quando ele cresça, nunca se desvie desse caminho. A palavra é clara: tem um tempo para começar a ensinar. Porque se você tentar ensinar depois de anos, depois de uma determinada idade, se torna muito mais difícil. E muitos perderam esse portal. Eu vi pessoas entrando em relacionamentos vários, e não dando o seu melhor de cara naquele relacionamento. Não amando, não sacrificando, não renunciando, não dando o seu melhor. E o momento de fazer isso é do início ao fim, não é depois que a vaca caiu do brejo, não é depois que as coisas deram errada, é na hora, a oportunidade certa é agora, porque depois que o relacionamento termina, muitos vêm dizer: não, a partir de agora eu vou ser diferente, a partir de agora as coisas vão mudar, eu não vou agir da mesma forma, e a pessoa do outro lado diz: mas agora você vai começar a fazer isso? Você esperou chegar até esse ponto para ter esse posicionamento? Profissionalmente falando, quantos e quantos não tiveram a humildade de começar de baixo? Porque não se iluda, todo grande começou pequeno. Todo grande começou em um lugar mais baixo, um lugar muitas vezes irrelevante, mas é da irrelevância que nós nos tornamos relevantes. É naquele lugar em que ninguém nos vê, que nós começamos a construir uma vida que todos vão ver. E por conta dessa falta de posicionamento, de atravessar a porta no momento certo, perder o time. E aí vem aquele sentimento, aquele pensamento: sabe a posição que o fulano está ocupando? Eu deveria estar ocupando aquela posição, mas eu perdi a oportunidade, eu deixei ela passar e eu não ocupei. Agora ele está lá e a minha vida está aqui onde eu estou hoje. Hoje eu estou vivendo essa vida triste, essa vida amarga. Hoje eu choro, eu me preocupo. Quantos e quantos tiveram aquela chance, aquela 1 em 1 milhão? Uma proposta veio, uma proposta de emprego, uma proposta de investimento, uma parceria, algo extraordinário, surreal apareceu. Eu vou, não vou, no final não foi. E aí vem aquele arrependimento. Quando eu aprendo a discernir o time, o tempo certo, quando eu aprendo a atravessar, tudo se torna muito mais fácil, porque correr atrás do prejuízo é muito complicado, é muito difícil, é extremamente complicado, não é fácil. Eu preciso colocar muita força para romper, eu preciso colocar muita força para correr atrás do perdido. Por exemplo, pais. Tem pessoas que veem o meu relacionamento com o meu pai e pensam que é fruto de 1, 2 anos de construção. Não é. A palavra de um pai ter um respeito ter peso para um filho, um pai e uma mãe ser respeitado por um filho, não é depois de um tempo, é desde o início a caminhada. Literalmente tem pais que não têm o menor peso na vida de filhos. Tem pais que hoje estão lá, mas não são uma referência para o filho. Existem famílias em que a pessoa daquela família está lá, mas para aqueles que estão dentro do lar, se ela tivesse, se ela não estivesse, é como se não tivesse diferença, não tivesse valor. Estou pouco me lixando, estou pouco me importando. Quando eu aprendo a atravessar a porta, entrar no lugar certo, mudanças começam a acontecer. Mas aí que está. Só porque você não fez no tempo devido, não quer dizer que não dá mais tempo. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, é sobre isso que nós vamos orar. Segunda chances. Eu tenho visto muitas coisas que têm me trazido tanta alegria. Eu tenho presenciado tantas coisas. Por exemplo, eu conversei com um casal,
E um dos cônjuges começaram a falar, sabe aquela sequência de grandes elogios a respeito do outro. Gente, quando a admiração, o cristal da admiração é quebrado, é muito difícil de recuperar. E esse cônjuge rasgou o verbo. O fulano, é que eu não posso falar aqui, né? Mas o fulano era assim, 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 o fulano não sei o quê, tal, o meu tal, é assim, dessa forma e tal. Imagina um casamento 15 anos do mesmo jeito. Ah, pegar essa peteca é difícil, viu? Porque está tão melindrado, uma imagem negativa foi construída com tanta força, com tanta solidez, que para você quebrar ela dá muito trabalho. Mas dessa mesma boca, eu ouvi uma pessoa dizendo assim, ó, mas hoje, a admiração que eu sinto por ele é algo que eu não consigo mensurar. O amor que eu sinto por ele é algo que é assim, me faltam palavras para dizer. E ela ainda enfatizou. Eu falo sobre o amor porque por anos eu não falei que eu o amava, porque eu já não o amava mais. A senhora estava aqui hoje cedo, não estava? Ou não? Estava? Depois que terminamos a reunião de hoje de manhã, que nós falamos sobre essa mesma mensagem, correr atrás do tempo perdido, é possível recuperar, reacender a chama, mudar tudo por completo? Sabe o que aconteceu? Um casal me parou aqui na frente, ele tirou as alianças do bolso, e o marido disse assim, unge, consagra, porque depois de tantos anos nós estamos reatando, depois de anos não usando aliança, depois de anos separados, depois de anos nesse caos, nessa terrível realidade, nós estamos fazendo diferente, nos colocando na posição que nós nascemos para ocupar. E olha como que são as coisas. Eu conheço a história do casal. Ao nível que desceu, não era fácil ter um recomeço. Porque tudo que você imaginar, admiração, alegria, prazer em estar junto, foi tudo quebrado. Quando um estava falando e o outro estava ouvindo, porque ambos falaram, eles choravam de alegria por aquele momento. A mulher estava toda maquiada. Imagina a situação. Parte da maquiagem ficou acumulada aqui embaixo, assim. O homem que é um brucutuzão, um cavalo é só expressão, tá, gente? Se derramou em lágrimas. O tempo foi restituído. Uma grande virada aconteceu. Eu tenho algo que queima dentro de mim. Se alguém vive, eu posso viver. Não importa quem é que seja, não importa o grau da vitória. Se alguém vive, eu posso viver. Tenho isso assim muito claro, muito tranquilo. Muito gravado no meu coração, com muita força. Porém, muitos até concordam com o que eu estou falando, mas acreditar que é real é uma coisa, acreditar para viver é uma história diferente. Vou pegar 2 exemplos fortes que nós temos dentro da igreja. Bispo Acléo e Bispo Maurílio. Quando nós ouvimos, vemos, presenciamos algumas coisas, é surpreendente, impacta, é inspirador. E o que tem dentro do coração de muitos? Mas não é para mim. Quem aqui respeita o Bispo Maurílio e a Bispo Acléo? Levanta as mãos. Não é para eles, é para todos nós. Sabe aquela história de pessoas falarem algo na frente de algumas e não falarem na frente de outras por temor? Não é para eles, é para todos nós. Sabe uma mãe ter peso na vida de um filho, um pai ter peso na vida de um filho,
um pai ser respeitado, honrado. O filho, por pior que seja aquela correção, ele por temor, reverência, respeito, ele simplesmente diz: sim, Senhor. Não é para eles, é para todos nós. Eu acredito de todo o meu coração que muitos não entraram, não passaram por aquela porta que representava uma mudança na vida de Davi. Muitos não passaram pela porta quando precisaram se tornar pais, assumir o papel de pais. Muitos não passaram pela porta para assumir o papel de marido, de esposa, e o negócio veio de mal a pior. Mas eu acredito de todo o meu coração que o Senhor fixou uma nova data. Você terá uma outra oportunidade de recuperar o tempo perdido. A minha vida é a prova disso, porque a posição que eu ocupo hoje, no sentido de realização, eu poderia estar vivendo há cerca de 5, 6 anos atrás, e o Senhor, Ele foi misericordioso, e eu tive a humildade de passar por aquela porta. Senhor, eu não passei, mas agora, depois de alguns anos, eu passo por ela, e depois que eu passei, eu comecei a ver todas as coisas caminhando na minha vida. Então talvez hoje, você como pai, a tua palavra não tem peso para a família. Hoje como pai, você não é amado, admirado. Eu posso viver uma mudança, uma grande virada, uma grande restauração, uma grande restituição. Muitas mães estão aqui, mas não são amadas, não foram literalmente as mães que precisavam ter sido. Eu posso viver uma mudança nisso, eu posso, e você vai. Pessoas não cresceram profissionalmente falando, porque não agarraram a oportunidade no tempo devido, mas hoje, se você atravessar por essa porta, você se levanta para se tornar um profissional de respeito, um líder de mercado, uma pessoa grande na tua empresa. Não importa as portas que você não passou no passado, se você tiver fé, foco, ousadia, coragem, se você tiver o posicionamento certo, você passa por ela hoje, e você vive aquilo que você nasceu para viver. E dá tempo. Escuta o que eu estou te falando. Sabia que eu já conversei com pais que, mesmo ouvindo a palavra, não se posicionavam da forma certa com o filho? Por quê? Porque dentro deles entrou assim: hoje meu filho tem 15, 16, 17 anos, não dá mais tempo de plantar certo. Claro que não. Eu ouvi de uma jovem outro dia, emocionada na minha frente, ela dizendo: o meu padrasto, ele me tratava de uma determinada forma. A mudança que aconteceu foi tão sobrenatural, que hoje eu amo ele. Eu posso ocupar este lugar, mesmo tendo perdido oportunidades lá atrás. Pode, não passou de hora, ainda dá tempo. Repita comigo: não passou de hora, ainda dá tempo. Hebreus 4:7 diz assim: mas ele fixou uma outra ocasião para que possam entrar, e esta ocasião é hoje. Hoje você tem uma nova oportunidade de passar por essa porta e viver uma história diferente. Abandone o orgulho, medo, inconstância, falta de posicionamento, incredulidade, e viva a maior virada da sua vida. Se coloquem de pé todos, por favor. O filho pródigo. Se recordam dessa passagem? O filho pródigo chegou até o seu pai e disse: eu quero a parte da minha herança. Não era o momento, mas ele recebeu. Ele pegou tudo que tinha, gastou tudo, viveu de forma irresponsável. Não era o momento, não era o posicionamento para aquela hora. O que aconteceu? Ele perdeu tudo. Aquele rapaz, ele desejou comer o que? Se recordam? Comida de porco. Normalmente a gente come o porco. Ele desejou o que o porco comia. E aí a Bíblia diz que
a ficha dele caiu. Mas aí que está, sabe o que acontece com muitos? A vergonha da decisão errada é tão grande, que o desejo de voltar aparece, mas ela não consegue voltar. Quais são os pensamentos? O filho pródigo. Caramba, eu peguei tudo e simplesmente virei as costas para minha família e fui embora. Não pensei em ninguém, fui um egoísta. Como é que eu vou voltar lá? Porque numa dessa, imagina, credibilidade vai embora, aquela consideração, a família continua amando? Continua, mas pode ser que, de certa forma, mexa na consideração. E se me perguntarem o que eu comi durante esse período que eu fiquei sem nada? Como que eu vou falar para eles que eu quis comer comida de porco? O que eles vão pensar de mim? E aí que está. Entrar naquela casa era passar por uma porta em que ele precisava vencer os inimigos maiores do que Golias. O medo de opiniões, o medo do que iriam pensar ou perguntar, o medo das críticas, o medo da rejeição. E olha como que são as coisas. Muitos dão algumas coisas como perdidas, mas quando o filho pródigo, ele apontou, ele não estava nem perto, à distância. No livro de Lucas diz que o seu pai o viu e já correu para se movimentar, para organizar tudo para a chegada dele, na mesma hora. Quando ele chegou até aquele lugar, nessa passagem diz que o seu pai separou as melhores roupas que existiam na sua casa e o vestiu. Ao processo de restituição. Ele colocou as melhores sandálias nos pés desse filho. Ele colocou um anel. Historicamente, todas as vezes que era colocado um anel na mão de filho, na mão de pessoas importantes, era um momento de grande honra, de grande valor. E ele foi recebido de braços abertos. Mesmo tendo feito errado, na hora errada, tudo do jeito errado. Tem coisas que parecem ser irrecuperáveis, mas essa é uma das maiores ciladas que o diabo planta aqui na cabeça de alguns. Hoje muitos veem a mudança de alguns quadros como sendo quase que impossíveis. Tem uma pessoa que ela está presente aqui nessa reunião, e essa pessoa, por conta do que nós falamos no início da reunião, pela falta de consciência, ela não viu o que saía dela. Pensa numa pessoa que foi criticada, foi precipitada, e perdeu tanta coisa. Essa mesma pessoa, eu vejo ela hoje, não tinha credibilidade. Hoje tem e tem muita. Não era respeitada. Hoje é muito respeitado. Hoje ocupa uma posição de extrema honra. Perdeu um portal lá atrás. O próximo não deixou escapar. E por que é tão importante você aprender a passar e vencer o inimigo? Medo, orgulho, desejo de vingança. Antes de eu passar por essa porta, se você me perguntar, antes disso, as pessoas gostavam de estar perto de mim? Eu prefiro acreditar que sim. Ser respeitado é uma história completamente diferente. Antes de eu passar por essa porta, as pessoas gostavam de conversar comigo? Olha, por favor, hein, gente?
Eu prefiro acreditar que vocês gostavam de conversar comigo. A minha palavra ter peso é uma coisa completamente diferente. Hoje você tem a oportunidade de viver a maior restituição da sua vida. Hoje, literalmente, você tem a oportunidade de viver uma restauração de momentos, de lugares, de posições, e aí a tua vida volta para os trilhos que nunca deveria ter saído. Mas você tem que aprender a vencer a ansiedade. Por quê? A unção vem, mas não necessariamente a ação vai ser imediata, a mudança vai ser rápida. Pela construção, muitas vezes errada, ter sido muito grande, agora eu preciso vir naquele processo de desconstrução ou destruição do velho para estabelecer o novo. O que cabe a mim? Me colocar no caminho certo. Mas eu tenho tentado me aproximar do meu filho e adquirir aquela confiança novamente. Mas parece que não está dando abertura. Continua, porque de hoje em diante você vai ter unção para isso. Eu tenho tentado ocupar essa posição, mas parece que não está dando frutos. Continua. É porque já tem uma longa caminhada já, de bolas fora, que com o tempo vão sendo apagados, você vai construindo uma imagem completamente diferente e tudo muda. O que não pode acontecer com você é você sair daqui agora e achar que você chegou em casa, aí você chega lá no meio da tua família. Agora está tudo diferente. Você me admira, você me respeita. Eu estou falando, abaixe a cabeça. Não. Deus vai fazendo. Ele vai restaurando. Ele vai restituindo. Mas você tem que perseverar. Gente, eu sei do que eu estou falando. Lembra da saída do Egito para a conquista da terra prometida? Quanto tempo ia durar a viagem? 11 dias. Gente, 11 dias. De avião ia ser mais rápido. Aí eles ficaram encebando. Não passaram pela porta. Os 11 dias se transformaram em 40 dias, que se transformaram em... Quando o Senhor disse assim, ó, agora vocês não vão entrar mais, vocês lembram o que o povo fez? Não, mas agora a gente vai entrar. Não, a gente vai. O que o Senhor falou? Não. Perdeu o time. Passou. Já parou para pensar que uma porta foi aberta e o segundo portal foi aberto só depois de 40 anos? Já parou para pensar que talvez tenham situações que eu tive aquela oportunidade, talvez não apareça outra? Mas eu acredito que muitas coisas podem ser completamente revertidas. Eu não estou falando de melhora, eu estou falando de mudança. Sabe aquela família dos sonhos que parece estar tão distante? Ah, eu acredito nisso. Sabe aquela família de televisão? O homem chegando com a maletinha em casa, 18 horas. Querida, cheguei. Aí a mulher toda maquiada, toda bonita. Oi, amor. Como foi o seu dia? Eu preparei um prato de filé mignon com uma salada deliciosa que eu nem gosto. Arroz, feijão. Aí sabe aquela cena que parece ser de filme? Aí você está lá na mesa com seus filhos, e aí, filhão, como foi o futebol? E aí, filha, o que você fez de bom hoje? Conta para o papai. E aí o filho deita, a filha deita, aí vem o pai e a mãe, dá beijinho na testa, cobre,
É aqueles momentos maravilhosos, pai, canta para mim. Parece ser um filme. Com muita humildade, eu vivi isso. Não é filme. As pessoas tentam tratar como sendo coisa de filme, mas esse é o normal. E é o normal que eu acredito que você vai viver. Eu acredito que é um tempo de grande restituição. Existe um lugar que é seu por direito. Hoje, se a tua vida não está saindo da forma que você esperava, é porque em algum momento o trem descarrilhou e você está fora do trilho. Mas hoje você tem unção para colocar a tua vida de volta no trilho. Se Davi tivesse sido medíocre e falado, não vou entrar neste lugar, ele não teria recebido o que ele recebeu, não teria sido quem ele foi. E hoje você tem uma nova oportunidade. Jó 8, do versículo 5 ao 6, diz assim: mas se você procurar Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, Ele se levantará, que hora? Que hora? Em seu favor, e leia para mim por favor. Existe um lugar que é seu. Feche os seus olhos, por favor. Deus tem restituições para você. Restituição de credibilidade, restituição de importância, restituição de posições, lugares, restituição de respeito. Deus tem uma restituição de momentos. Aquilo que você não viveu nos últimos anos, você pode, não só pode, como eu declaro, eu profetizo sobre a sua vida, que você viverá a partir de agora. Aquilo que você não desfrutou no passado, você vai desfrutar a partir de agora. Aquela realidade que não foi comum, não foi normal na tua vida no passado, será a partir de agora. Deus tem uma restituição sobrenatural para o seu povo nessa noite. Ele te dá graça para isso, Ele derrama de uma unção. Enquanto eu falo aqui, eu sinto no meu espírito o Senhor confirmando cada palavra que eu estou liberando. Você vai viver uma restauração, uma restituição surpreendente. Não acabou, não é o fim. Ele quer te levantar de uma forma extraordinária, Ele quer te levantar de uma forma poderosa, Ele quer se manifestar de uma forma incrível, inédita na sua vida. Então declare: Senhor, hoje eu me levanto e eu passo por essa porta, eu vou entrar neste lugar, não importa o que eu vivi, não importa o que aconteceu comigo, não importa se eu fui injustiçado, eu vou ter a humildade de passar por este lugar, e eu vou passar, meu Deus, para viver a maior virada da minha vida. Eu vou atravessar por essa porta, e eu ocupo este lugar que eu nasci para ocupar. Quais são os lugares que você sabe no teu coração, que você nasceu para ocupar? Na tua casa, como homem, qualquer posição que você nasceu para ocupar. Como mulher, qual que é o lugar que você nasceu para ocupar? No teu trabalho, na tua empresa, no teu meio de trabalho, onde você nasceu para ocupar, qual que é o teu lugar, qual que é a tua posição? Então declare: eu nasci para ser um pai respeitado. Homens, profetizem isso sobre a sua vida. Declare: eu sou um homem respeitado, eu sou um homem respeitado. A minha palavra tem peso para a minha família, a minha palavra tem peso para a minha esposa, a minha esposa, ela me admira, os meus filhos me admiram, eles me amam, a minha palavra tem peso. Eu já sou um sacerdote, eu sou literalmente um pilar na minha casa, na minha família. Eu nasci para ocupar essa posição, eu nasci para ocupar essa posição. Não importa o quanto que eu vou ter que passar por cima de mim mesmo, eu vou ter que pedir perdão. Se eu tiver que pedir perdão, então peça perdão, tenha um posicionamento humilde e fale: me perdoe
perdoe, família, eu fui omisso. Quando eu tive que me posicionar, eu não me posicionei. Quando eu tive que corrigir, eu não corrigi, e por isso eu perdi o controle da minha casa. Mas hoje eu estou reavendo esse controle. Hoje eu estou assumindo o controle da minha vida. Mulheres, diga isso: eu posso não ter sido sábia até o presente momento. Literalmente, eu fui uma goteira na minha casa, eu fui uma goteira na vida do meu marido, mas hoje eu me levanto como uma mulher de respeito, uma mulher com autoridade, uma mulher firme, mas que ama, que cuida, que zela. Hoje eu ocupo este lugar, essa posição é minha. Você nasceu para ocupar este lugar, não importa qual é a dificuldade. Hoje o Senhor, Ele derrama de uma unção sobrenatural, Ele derrama deste favor que te permite viver tudo aquilo que você não viveu nos últimos anos. Então declare: Senhor, eu quero uma restituição nessa noite, eu quero uma restituição nessa noite, eu quero uma restituição de alegria, eu quero uma restituição de autoridade, eu quero uma restituição de momentos. Não passou de hora, o momento certo é agora. Eu atravesso por essa porta. Receba essa unção, receba esse favor, esse poder. Senhor, vai cobrindo ela, vai dando sabedoria, vai dando entendimento. Meu Deus, vai derramando dessa graça maior que permite elas tomarem as decisões que forem necessárias. Vai derramando dessa graça maior que permite ela ocupar esse espaço que ela nasceu para ocupar. Existe um lugar que é seu, declare isso: existe um lugar que é meu, 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 esse lugar é meu. E hoje eu me levanto para ocupar este lugar, hoje eu me levanto para ocupar essa posição é minha. Eu vou viver essa glória maior, eu vou viver uma restauração, uma restituição extraordinária, fora do comum, fora do normal. Não importa o que fizeram com você. Você pode ter sido injustiçado, você pode ter sido abandonado, mas passe por aquele lugar. A própria história de Jó, ele recebeu porção dobrada, depois que ele passou por aquele portal de perdão. Porque quando ele orou pelos seus amigos que tinham pesado a sua vida, foi a partir daquele momento que aquele homem recebeu tudo aquilo que ele tinha perdido nos últimos meses. Foi naquele momento que ele foi honrado, ele foi favorecido. Hoje é o dia de você quebrar o teu orgulho, hoje é o dia de você quebrar todo e qualquer tipo de gigante que ainda luta contra você. Existe um inimigo muito maior do que Golias, e você sabe qual é. Este é o momento de você colocar força. Qual que é a sua batalha pessoal? Qual que é a batalha que acontece dentro de você, que só você sabe? Então declare: hoje o medo vai cair por terra, hoje o medo vai cair por terra. Muitos não viveram uma grande vida, porque se acovardaram no momento de ocupar a posição, acabaram fugindo. Então declare: hoje eu me levanto com coragem, hoje eu me levanto com ousadia, hoje eu me levanto com poder, hoje eu me levanto com grande autoridade. Eu me levanto contra o medo não vai prevalecer, ele não vai me roubar mais. Não, chega de ser roubado, chega de viver essa vida à margem. Se o teu problema, o teu gigante foi a arrogância, então declare: hoje eu destruo essa arrogância. Eu vou ter a humildade de passar pelos pequenos começos, eu vou ter a humildade de vir caminhando desde as posições mais baixas, mas eu vou subir e eu vou me tornar muito grande. Eu vou viver essa glória maior, eu vou viver essa história poderosa, incomum, sobrenatural. Eu vou viver esse tempo de grande crescimento, eu vou viver esse tempo de grandes alegrias. Existe um lugar que é seu, pessoas estão tentando ocupar, mas este lugar é seu. E existe um banquete que ele não vai começar enquanto você não chegar. Existe um banquete preparado para você. Declare: o meu ano, ele vai ser coroado com um grande banquete, um banquete de vitória, um banquete de alegrias, um banquete de grandes reviravoltas. Existe um banquete te esperando, um lugar onde você vai ser honrado, você vai ser favorecido, você vai ser exaltado, você vai viver essa glória maior. Eu vou pedir aos obreiros, vai passando até aqueles que levantarem as mãos, pedindo ajuda em oração, e profetize sobre a vida dessas pessoas. Vocês vão viver uma grande restituição. Profetize sobre a vida dela, restituição financeira, restituição de saúde. Profetize sobre a vida dela, restituição familiar,
familiar, profetize sobre a vida dela. Se te falta força, dê um sinal aos obreiros e declare: eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou viver uma glória maior. Não caia nas mentiras do diabo. Ele luta para te fazer acreditar que não dá mais tempo. Hoje eu vi com os meus próprios olhos, depois da reunião, uma família sendo restaurada, um marido e uma esposa que demonstraram com as palavras que um amava o outro, que eles estavam realizados com aquele momento. Eu vi, eu tenho visto pessoas sendo levantadas de uma forma poderosa, de uma forma milagrosa. Então o Senhor vai restituindo, meu Deus, talvez a credibilidade, o respeito foi despedaçado. Senhor, vai restaurando, vai restituindo. Meu Deus, faça essa grande obra, faça um rebuliço acontecer, faça uma verdadeira reviravolta acontecer na vida do teu povo. Meu Deus, eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor pode. Muitos não tentam, nem se arriscam, porque acreditam que passou de hora. Não, volte naquele lugar que você sabe que em algum momento você fracassou, mas a partir de agora as coisas vão dar certo, a partir de agora as coisas vão fluir, a partir de agora as coisas vão caminhar. Profetize sobre a vida dessa pessoa: você vai viver uma glória maior. Ele tem uma restituição maior. Não dê como perdido a tua vida, não jogue ela fora, não. Olhe para cá um instante. Todos conhecem o testemunho do meu pai e da minha família, correto? Eu preciso falar quem foi o meu avô? Tem alguém aqui que não sabe quem foi meu avô? Senão eu passo a capivara rapidinho aqui. Meu avô, que a gente sabe, ele tem 5 filhos fora do casamento, com 5 mulheres diferentes. O meu avô, ele passava 3, 4 meses fora de casa. Na época não existia celular. Se ele morreu ou não, ninguém sabia. Meu avô era agressivo, violento. Meu avô já correu atrás da minha avó, da família, armado, dando tiro. O meu avô, em uma determinada oportunidade, ele pegou um facão e jogou nas costas do meu pai. Pela misericórdia de Deus, pegou o cabo. Se não pega o cabo, ia acontecer uma tragédia. Existem coisas que na hora certa nós vamos falar, mas não é a ocasião. Meu avô fez coisas terríveis. E por muito tempo ele não foi respeitado pela família. Não respeito, a falta do respeito no sentido do desrespeito, maus tratos. Mas sabe aquela visão que você tem da pessoa? Sabe aquele brilho, aquela imagem? Sabe quando a pessoa, ela... porque nunca ocupou aquela posição? Depois de 50, 60 anos, não sei, não me recordo quando a ficha caiu. Hoje o meu avô é admirado, ele é respeitado. Hoje o que a gente brinca com esse avô, olha gente, tem uma cena que eu queria que vocês tivessem visto. Não, é óbvio que não, mas se vocês tivessem presenciado, vocês não iriam acreditar. Meu avô apareceu, nós fomos visitá-lo, ficamos um dia com ele lá, e meu avô apareceu com um bonezinho. Sabe aquele negócio, aqueles programas de rodeio e tal? É assim, eu acho que a TV do meu avô está programado para tudo que a gente assiste, só que para vaca e para boi. Aqui a gente vê o Jornal Nacional, lá ele vê o Jornal do Boi. Aqui a gente assiste jogos de futebol, lá ele assiste leilão. Ele adora. Então ele me aparece com um bonezinho de boi e com um óculos na cara. Não, um óculos de sol top. E aí eu vi que no peito dele, ele estava com uma correntinha, que deve ser de ouro, não sei. Mas só dava para ver a parte aqui do pescoço.
Aí eu não perdi a oportunidade, né? Aí eu juntei no meu avô, virei o bonezinho para trás, deixei o óculos na cara, abri a camisa dele até aqui embaixo, a correntona de ouro. Meu avô ficou parecendo um playboy que vocês não têm noção. Mas pensa aquele momento de comunhão, de alegria, prazeroso. Em algum momento ele pensou que ele não teria mais aquilo de volta. Hoje, quando nós assentamos à mesa, principalmente na casa dele, na cozinha da casa dele, ele senta num lugar de honra, ele senta na ponta. O meu pai está nessa mesma mesa, o meu pai não senta na ponta, é o meu avô. Sabe aquela restituição do patriarca? Vocês escutaram as características do meu avô? Vocês têm noção da peça que ele foi? Gente, aos olhos humanos é impossível. Já foi. E não foi. No livro de Filemão, conta a história de um homem chamado Onésimo, que a Bíblia retrata ele como inútil. Quando ele teve contato com Paulo, ele se converteu, ele mudou. Um novo homem. Paulo tratou ele como parte da vida dele, parte do coração dele, de inútil a parte de uma pessoa, de inútil a uma pessoa extremamente importante, de inútil a uma pessoa extremamente respeitada. Deus, Ele restitui tudo o que você imaginar, com muita sinceridade. Quem aqui já se pegou pensando em coisas como: será que em algum momento a minha família, meu filho, minha esposa, seja quem for, vai voltar a me respeitar? Quantos? Se quiser se manifestar, quem já se pegou pensando nisso? Levanta suas mãos. Parabéns pela vulnerabilidade. Deus, Ele muda tudo. E quando você coloca tudo isso em ordem, o financeiro ele é consequência, ele flui. Ele flui. A gente vê, a gente acompanha. Quando está tudo ajustado, acabou, o financeiro ele deslancha, ele começa a caminhar. Vai embora. Joel 2,25 diz assim: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Não importa quanto tempo foi devorado, jogado fora, jogado no lixo, Deus restitui tudo. Jeremias 33,6 diz assim: mas agora, deem uma outra olhada. A primeira vez, quando este povo colocou os olhos na realidade, a realidade não era boa. Mas olha o que o Senhor falou: deem uma boa olhada, uma outra olhada. Vou promover nesta cidade uma reforma completa e profunda, que trará uma cura completa. Vou mostrar a vocês o que é a vida plena, transbordante em bênçãos. Vou restaurar tudo. Olha o quanto isso é poderoso. Jeremias 33,11. Vou restaurar tudo o que estava perdido nessa terra. Repita comigo, por favor. Tudo será como se fosse novo. De novo, repita comigo. Tudo será como se fosse novo. Faça essa declaração pela fé. Na minha vida, tudo será como se fosse novo. Eu, o Eterno, estou dizendo. Ezequiel 21:26. As coisas não vão continuar como estão. Olhe para a pessoa do seu lado e profetize isso sobre a vida dela. As coisas não vão continuar como estão na sua vida. Declare isso e já aproveite essa oportunidade e profetize sobre cada área da vida dela. Declare: no teu financeiro, as coisas não vão continuar como estão. Abençoe a vida dela. Fale: na tua família, as coisas não continuarão como estão. No seu trabalho, as coisas não continuarão como estão. Na tua casa, as coisas não continuarão como estão. Deus tem uma restituição muito maior no
quando o Senhor te chama para uma mudança, existe um banquete esperando você, não começará enquanto você não chegar, é a sua hora, é o seu momento. Passe por essa porta e viva uma virada completa. Eu declaro, mudanças vão acontecer. Agora dirija suas mãos para o lugar onde você precisa de vitórias e começa a declarar: o Senhor vai promover uma reforma profunda e completa neste lugar. Neste lugar tudo será como se fosse novo. Declare isso sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu lar, sobre o teu financeiro, e profetize: no endereço tal, na rua tal, no número tal, tudo será como se fosse novo, tudo será diferente, vai ser como se nada de negativo tivesse acontecido, vai ser uma glória maior, vai ser poderoso, vai ser incomparável. No lugar onde você chorou, você vai se alegrar e você vai viver uma glória maior. Eu declaro, eu profetizo isso sobre a sua vida. Volte à sua posição original. Eu quero abençoar a tua vida. Eu profetizo grande crescimento, uma grande restituição. Eu declaro que de hoje em diante você vai se tornar o homem que você nasceu para ser. A partir de hoje você se tornará a mulher que você nasceu para ser. Hoje você se torna o profissional que você nasceu para ser, e você vai viver essa grande vida. Eu abençoo sua vida, eu profetizo o crescimento, eu profetizo os avanços, eu profetizo o grande progresso, eu profetizo, tudo vai caminhar. Eu declaro, de hoje em diante tudo muda, de hoje em diante tudo muda. Esta é a tua hora, esse é o teu momento, esta é a sua hora, é a hora que você vai viver uma grande virada, uma grande transformação. Eu declaro em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligado nos céus. Meu Deus, eu creio, eu acredito, eu passo por essa porta, e a partir de hoje será como se fosse tudo novo, em o nome do Senhor Jesus.